Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez a uma das nossas aulas remotas, né? Esta aula dando continuidade aos assuntos que nós vamos abordar neste bimestre. Vamos falar a respeito de um outro gênero textual, de um outro gênero literário. Lembrando que no começo do ano nós vimos o gênero textual conto e demos início ao estudo da narrativa. Então agora nós vamos ver um segundo gênero narrativo, que é o gênero crônica. Tá? Vai ser bem mais simples e mais rápida a análise do gênero crônica, tá? A gente já viu as características fundamentais do gênero narrativo. É basicamente a mesma coisa do ponto de vista estrutural, né? Porque trata-se de uma narrativa, porém há características específicas e há tipos de crônica que nós precisamos comentar. E ao final desse vídeo eu vou fazer algo diferente, porque eu preciso apresentar para vocês uma leitura de uma crônica para a gente ter uma visão mais ampla de como isso funciona. Tudo bem? Vamos lá? Bom, primeira coisa, crônica. A palavra crônica tem origem no termo grego crônica, né, que vem de Cronos. Cronos, não sei se vocês já ouviram falar, é um deus da mitologia grega, é um titã, que fazia parte dos irmãos, né, titãs, que eram deuses antigos, pai de Zeus, né? E ele foi associado durante muito tempo ao conceito de tempo, tanto que várias palavras que nós temos na nossa língua derivam de cronos, né, como cronológico, tá? Cronômetro e assim por diante. Crônica, então, é algo que é apresentado em ordem temporal, de maneira cronológica, em uma sequência lógica, tá? Mas isso é o conceito grego do que é crônica, tá? O que nós chamamos de crônica hoje? Quais são as características desse gênero? É uma obra de ficção, claro, portanto parte do gênero narrativo, porém é importante deixar bem claro que essa ficção aí vem entre aspas, tá? Porque a crônica, se você levar em consideração que ela é um texto de ficção e é um texto de curta duração, você poderia considerar ela algo similar ou até a mesma coisa que o conto, que é o que nós vimos antes, que também era uma narrativa de ficção de curta extensão. Porém, a crônica trata de assuntos contemporâneos, do dia a dia das pessoas, tá? De algo que está acontecendo agora. Então a crônica está diretamente ligada à realidade cotidiana, tá? Ela não é como o conto. O conto pode contar uma história de um personagem fictício, de um personagem sobrenatural, de um personagem mágico ou coisas do tipo. A crônica não. A crônica, ela trata de eventos concretos, reais, cotidianos, presentes no nosso dia a dia. Normalmente, ela utiliza uma linguagem bem mais simples, tá, do que a maioria dos textos e bastante coloquial. Ela costuma tentar representar justamente a linguagem do dia a dia para dar esse efeito de que você está vendo alguém contando algo que acontece no seu dia a dia. O gênero crônica está ligado intimamente com o jornalismo. Na verdade, praticamente surgiu, né, a crônica moderna, a crônica que nós conhecemos hoje, ela praticamente surgiu dentro dos jornais, tá? Apesar de que a história da crônica vem desde antes do surgimento da imprensa. O primeiro tipo de crônica que nós conhecemos é a chamada crônica histórica, tá? Que estão nas origens do gênero crônica. Elas correspondem a uma narração histórica de eventos contemporâneos ao autor do texto. Então vejam que aqui perde o caráter ficcional. Você está narrando coisas que efetivamente aconteceram, como se fosse um livro de história. Tá? Os primeiros grandes textos de história que não tinham o formato de livro, né, o formato daquele grande livro, como livro didático de história, ou livros que falam sobre história, eram as crônicas, que contavam alguns eventos específicos do cotidiano dos historiadores. Tá? Então, por exemplo, na história da nossa literatura, da literatura luso-brasileira, ou seja, de português e do Brasil, um exemplo são a carta de achamento do Brasil, que é o nome da carta do Pero Vaz de Caminha. Nessa carta, como você já deve ter ouvido falar, ele narra, o Pero Vaz de Caminha fazia parte da viagem do Pedro Álvares Cabral para descobrir o Brasil, né? Na verdade, não descobriu, né? Ele sabia que ele ia chegar aqui, ele foi lá para tomar posse dessas terras, e nessa carta ele descreve ao rei português, Dom Manuel, o que tinha aqui, tá? E como foram os primeiros dias que os marinheiros portugueses passaram. Então vejam que é uma crônica porque relata o dia a dia, só que é um dia a dia real, concreto, de pessoas vivas e que tem relação com um evento histórico.
Isso é a crônica histórica. Você tem, por exemplo, livros que relatam eventos cotidianos do dia a dia das pessoas, mas diretamente ligados a eventos, a situações históricas, tá? Isso são crônicas históricas. Então, se você lê, por exemplo, uma história sobre o porquê o Napoleão usava a mão no estômago, né, que é um evento clássico da nossa história. Ele conta dessa forma mais solta, mais leve, etc. Você tem uma crônica histórica. É claro que as crônicas históricas, por conta de quem os escreve, né, os historiadores, os cronistas, tá? Que é o nome que a gente dá para o autor de uma crônica, cronista. Os cronistas tradicionais das crônicas históricas, eles não têm uma linguagem tão simples quanto aquelas que nós vamos encontrar nas crônicas modernas, tá? Mas ainda assim é uma linguagem voltada muito mais para contar e esclarecer os fatos e os eventos que acontecem naquele momento do que com qualquer preocupação estética de fazer alguma coisa mais elaborada, mais trabalhada e etc, né? Eu vou ler para vocês um trecho da carta de Pero Vaz de Caminha, tá? Que deixa bem clara a origem dessa ideia de contar algo, de descrever o cotidiano, o dia a dia das pessoas. Mostraram-lhes um papagaio pardo que o capitão traz consigo. Tomaram-no logo na mão e acenaram para a terra como se os houvesse ali. Mostraram-lhes um carneiro, não fizeram caso dele. Mostraram-lhes uma galinha, quase tiveram medo dela e não lhe queriam pôr a mão. Depois lhe pegaram, mas como espantados. Deram-lhes ali de comer pão e peixe cozido, confeitos, fartéis, mel, figos passados. Não quiseram comer daquilo quase nada, e se provaram alguma coisa, logo a lançavam fora. Trouxeram-lhes vinho em uma taça, mal lhe puseram a boca. Não gostaram dele nada, nem quiseram mais. Trouxeram-lhes água em uma albarrada, provaram cada um seu bochecho, mas não beberam. Apenas lavaram as bocas e lançaram-na fora. Viu um deles umas contas de rosário brancas, fez sinal de que lhe as dessem e folgou muito com elas, e lançou-as ao pescoço, e depois tirou-as e meteu-as em volta do braço, e acenava para a terra e novamente para as contas e para o colar do capitão, como se dariam ouro por aquilo. Então esse é um trecho que descreve como foi o contato entre os portugueses e os indígenas que moravam ali no litoral do Brasil, né? E a tentativa de contato envolveu, por parte dos portugueses, né, uma tentativa de mostrar para eles elementos, eles não falavam a mesma língua, né, mostrar para eles coisas e ver qual era a reação. E o Pero Vaz de Caminha descreve essa reação dessas pessoas. Então vejam que é uma situação extremamente corriqueira. Mostrou um papagaio, eles deram a entender que tinha papagaio ali, mostraram um carneiro, não ligaram pro carneiro, como se ele não fizesse a menor diferença. A galinha já acharam esquisito, porque a galinha é um bicho esquisito, né? A galinha, como vocês bem sabem, é um dinossauro, tá? Não sei se vocês têm consciência disso, mas procurem na internet, vocês vão saber que é por isso que a galinha é um bicho que pode ser assustador, porque ela é um dinossauro. E assim ele vai descrevendo uma situação do cotidiano, do contato entre aquelas duas pessoas. É um evento histórico, é um evento importante, mas descrito de um ponto de vista mais simples, tá? Aí nós temos que ter em mente também que, levando em consideração a ideia da crônica como um evento histórico ou como a leitura de uma situação cotidiana, qual seria a diferença da crônica e da notícia, né? A crônica não busca a verossimilhança, ou seja, se ater a uma verdade, né, da informação que ela está tentando passar. Ela pode falar sobre um evento real, um evento que aconteceu, não precisa ser sobre ficção. Porém, ela não está preocupada em ser fiel ao evento, tá? Ela sempre busca analisar os eventos, muitas vezes com um tom até emocional, tá? Com envolvimento do autor. Numa notícia você não pode ter isso. Uma notícia o cara tem que descrever o que aconteceu e ponto final. Ele pode até fazer algum comentário crítico, levantar opiniões por parte de algum especialista sobre aquela situação, mas ele não pode ali tecer opiniões particulares, muito menos falar do ponto de vista emotivo, emocional, a respeito do que ele está vendo, né?
Muitas vezes a crônica mostra um outro lado do que parece ser uma situação corriqueira do dia a dia. Então você tem lá uma crônica que fala sobre uma situação simples, mas que na maneira como aquele autor descreve a situação e as coisas que ele aponta, são coisas que talvez você não perceberia numa situação que às vezes faz parte até do seu próprio dia a dia. Isso é uma das características desse gênero, tá? Por isso que a gente fala muito de tempo quando a gente comenta da crônica, porque a crônica está muito ligada à ideia de tempo presente, as coisas que nós vivenciamos neste momento, tá? Podemos afirmar então que a crônica, ela não é um conto, tá? Ela conta uma história que pode ser de ficção, mas não tem a preocupação de ser uma narrativa de ficção, tá? E ela também não é uma notícia, porque ela não tem preocupação com a verdade, em contar os fatos de uma maneira verdadeira, em ter isenção. Só que ela tem características das duas coisas, ela tem tantas características da notícia quanto do conto. Por isso, a gente pode até dizer que a crônica seria uma mistura de jornalismo e literatura. Tá? E você tem vários autores que brincam com esses limites entre o jornalismo e a literatura. Tá? A gente pode considerar, por exemplo, um texto que nós lemos, que foi o poema do Manuel Bandeira sobre o João Gostoso, como sendo uma crônica também. A gente pode considerar por quê? Porque é um evento que foi publicado num jornal, tá? E que ele transformou numa narrativa poética. Porém, é uma crônica no formato de poema, tá? A maioria, praticamente todas as crônicas, têm um formato em prosa. Tudo bem? Nós podemos falar de tipos de crônicas, né? O primeiro tipo que eu mencionei foi o tipo histórico, a crônica histórica, tá? Mas nós também temos a crônica jornalística. O que é a crônica jornalística? É a mais comum que existe. É aquela que utiliza eventos e temas da atualidade, noticiados nos jornais, para fazer reflexões. Ou eles recontam o evento de uma maneira, digamos assim, extremamente elaborada, como se fosse um conto ou alguma coisa do tipo, ou eles contam uma história que tem como plano de fundo aquele evento histórico, mas sempre de maneira curta e tradicionalmente trazendo um tom de crítica política e social. Nós temos várias figuras que se dedicaram à crônica jornalística no Brasil, como Machado de Assis, tá? Nós temos as crônicas esportivas de futebol, que são até hoje uma das crônicas mais lidas, tá? Nos jornais. Nós temos cronistas futebolísticos maravilhosos, como Nelson Rodrigues, tá? E nós temos, por exemplo, João do Rio, né, que fez muitas críticas ao governo da cidade do Rio de Janeiro em forma de crônica, narrando a vida nas ruas das periferias da cidade no início do século XX e criticando a maneira como o governo da cidade estava tentando transformar o Rio de Janeiro em uma cidade europeia, perdendo todas as suas características. Então, no texto do João do Rio, por exemplo, ele relata o cotidiano das pessoas pobres, o samba, o malandro, essas coisas que são bem cotidianas, mas por trás ele tem uma crítica à perda da identidade do Rio de Janeiro por conta da mudança da sua arquitetura feita pelo governo da época, o governo Pereira Passos, no início do século XX. Então, é uma crônica que serve também como referência histórica, para a gente entender como era o cotidiano das pessoas daquela época. As crônicas têm muito essa função, elas nos ajudam, né, a entender melhor essas questões históricas do dia a dia. Tá? Porque se você leva em consideração o relato histórico que a gente conta em livros, são relatos que estão preocupados, claro, com os grandes eventos e com os grandes personagens. Agora, como era o cotidiano das pessoas na Idade Média? É o cronista histórico quem vai trazer. Num dado momento, o cronista jornalístico, né, a crônica jornalística, como ela se torna antiga, ela passa a ser uma crônica com valor histórico também. A crônica humorística, o próprio nome deixa bem claro para que ela serve, né? Ela tem como objetivo principal fazer humor, tá? Ela busca o entretenimento das pessoas e não necessariamente tem a preocupação. Ela pode fazer crítica social, tá? Ela pode trazer uma reflexão, um debate sobre aspectos da sociedade, política, cultura e etc. Mas não obrigatoriamente. Ela pode ser apenas uma percepção cotidiana, de um evento cotidiano que por algum motivo é engraçado, e aí o autor transforma isso numa crônica humorística, tá? É claro que levando em consideração que ela pode ter um relato ligado à realidade, um relato que é crítico à sociedade, que parte de um evento particular, ela tem também, de certo modo, um traço jornalístico. No fim das contas, todas dialogam de alguma forma com a crônica jornalística.
E outra coisa que seria importante chamar atenção, tá? Que vocês podem pensar um pouquinho, é que às vezes a crônica, ela não é necessariamente uma narração. Ela pode ser muito mais próxima do que nós chamamos de dissertação, como se fosse uma reflexão sobre o cotidiano. Só que ela não é exatamente uma dissertação, porque ela tem elementos narrativos ao longo dela. Um bom exemplo disso é um texto do Machado de Assis, no qual ele comenta sobre a própria crônica, ou seja, ele faz uma crônica sobre o gênero crônica, que é o texto que eu vou ler para vocês agora, chamado O Nascimento da Crônica, tá? Há um meio certo de começar a crônica por uma trivialidade. É dizer, que calor, que desenfreado calor! Disse isso agitando as pontas do lenço, bufando como um touro ou simplesmente sacudindo a sobrecasaca. Resvala-se do calor aos fenômenos atmosféricos, fazem-se algumas conjecturas acerca do Sol e da Lua, outras sobre a febre amarela, manda-se um suspiro a Petrópolis e la grâce est rompue. Está começada a crônica. Mas, leitor amigo, esse meio é mais velho ainda do que as crônicas, que apenas datam de Esdras. Antes de Esdras, antes de Moisés, antes de Abraão, Isaque e Jacó, antes mesmo de Noé, houve calor e crônicas. No paraíso é provável, é certo que o calor era mediano, e não é prova do contrário o fato de Adão andar nu. Adão andava nu por duas razões, uma capital e outra provincial. A primeira é que não havia alfaiates, não havia sequer casimiras. A segunda é que, havendo-os, Adão andava baldo ao naipe. Digo que esta razão é provincial, porque as nossas províncias estão nas circunstâncias do primeiro homem. Quando a fatal curiosidade de Eva fez-lhes perder o paraíso, cessou com essa degradação a vantagem de uma temperatura igual e agradável. Nasceu o calor e o inverno, vieram as neves, os tufões, as secas, todo o cortejo de males distribuídos pelos 12 meses do ano. Não posso dizer positivamente em que ano nasceu a crônica, mas há toda a probabilidade de crer que foi coetânea das primeiras duas vizinhas. Essas vizinhas, entre o jantar e a merenda, sentaram-se à porta para debicar os sucessos do dia. Provavelmente começaram a lastimar-se do calor. Uma dizia que não pudera comer ao jantar, outra que tinha a camisa mais ensopando que as ervas que comera. Passar das ervas às plantações do morador fronteiro e logo às tropelias amatórias do dito morador e ao resto era a coisa mais fácil, natural e possível do mundo. Eis a origem da crônica. Que eu, sabedor ou conjecturador de tão alta prosápia, queira repetir o meio que lhe lançaram mãos as duas avós do cronista, é realmente cometer uma trivialidade. E contudo, leitor, seria difícil falar desta quinzena sem dar a canícula o lugar de honra que lhe compete. Seria. Mas eu dispensarei esse meio quase tão velho como o mundo para somente dizer que a verdade mais incontestável que achei debaixo do sol é que ninguém se deve queixar, porque cada pessoa é sempre mais feliz do que outra. Não afirmo sem prova. Fui há dias a um cemitério, a um enterro, logo de manhã, num dia ardente como todos os diabos, e suas respectivas habitações em volta de mim, ouvia o estribilho geral. Que calor! Que sol! É de rachar passarinho, é de fazer um homem doido. Íamos em carros, apeamos-nos à porta do cemitério e caminhamos um longo pedaço. O sol das 11 horas batia de chapa em todos nós, mas sem tirarmos os chapéus, abríamos-os de sol e seguíamos a suar até o lugar onde devia verificar-se o enterramento. Naquele lugar esbarramos com 6 ou 8 homens ocupados em abrir covas. Estavam de cabeça descoberta, a erguer e fazer cair a enxada. Nós enterramos o morto, voltamos nos carros e daí às nossas casas ou repartições. E eles, lá os achamos, lá os deixamos, ao sol, de cabeça descoberta, a trabalhar com a enxada. Se o sol nos fazia mal, que não faria aqueles pobres diabos durante todas as horas quentes do dia? O que o Machado busca apresentar nessa crônica é a ideia de que como situações comuns do dia a dia, do cotidiano, acabam levando à construção de reflexões e a uma narração toda elaborada. Vejam que a linguagem é uma linguagem que pode até de repente chamar atenção, mas é porque é uma linguagem do dia a dia com gírias e questões daquele momento, né, do momento do século XIX, que é quando Machado de Assis escreveu.
Então você não vai encontrar lá as gírias que nós encontramos nos dias de hoje. A linguagem pode não parecer tão simples, mas é porque é a linguagem corriqueira do século XIX. Porém, desde o começo, o que o Machado de Assis apresenta? Apresenta a ideia de que, de uma situação comum, de uma pessoa virando e falando, nossa, tá quente hoje, hein? É que surge a crônica. A partir daí, ele começa a trazer vários pequenos eventos e grandes eventos, desde os eventos bíblicos, né, quando você tem lá Adão e Eva, e ele explica mais ou menos como acontece aquela questão, até eventos cotidianos como um enterro, geram uma narrativa, geram uma crônica, e essa crônica traz reflexões. E aí ele apresenta desde situações humorísticas, né, de reflexões que geram humor, como o motivo pelo qual Adão anda nu, né, porque não tem ninguém que faça roupa naquela época, então isso é um exemplo de uma crônica humorística, né, até uma reflexão política, uma crítica social sobre a desigualdade que existe entre as pessoas que estavam enterrando um morto e os trabalhadores que estavam naquele momento fazendo essa função, porque enquanto as pessoas voltavam para suas casas e iriam ficar tranquilas no bem-estar do seu lar, os trabalhadores iam permanecer naquele cotidiano sofrendo embaixo do sol, embaixo daquele calor, e aí ele faz uma crônica também que volta ao início, porque ele começa falando sobre, como começa uma crônica? Uma crônica começa com a pessoa dizendo, ai que calor, e aí no final ele volta a isso, ele volta a dizer sobre o calor e fecha um ciclo. Então essa crônica, ela mostra vários caminhos a partir dos quais você pode desenhar uma crônica, vários caminhos a partir dos quais você pode construir uma narrativa baseada em eventos e questões do cotidiano. Espero que tenha ficado claro para vocês como isso funciona. Eu fiz essa pequena análise para a gente ter uma noção mais clara desse gênero, tá? E na próxima aula a gente prossegue debatendo mais algumas questões a respeito de textos, tá? A respeito de gramática e assim por diante. Espero que todos fiquem bem, tenham uma boa semana, façam as atividades e a gente se vê na próxima. Falou! Uau!